E eu recebo aqui no estúdio o pastor Paulo Botrel, querido Paulo. Paulo, eu fui contemporâneo do Paulo no seminário, né, Paulo? Palavra da Vida. Quantos anos, hein? Década de 1980. 85 você se formou. É. Eu formei em 87. Paulo Botrel. Não, por 85 eu entrei, não vem não. Você formou antes que eu, não vem dessa história não. Esse cabelo branco seu. É que eu fiz os 5 anos, né? Fiz de 83 a 87. Isso. Eu comecei em 85, fiz até 91, porque eu fui para o campo. Isso. Inclusive fui para o campo missionário, mesmo campo para onde você foi, você é Flavinho. Região lá de Rondônia. Você foi para trabalhar? Porto Velho, trabalhar com a tribo caritiana. Caritiana. Você foi para Ji-Paraná. Ji-Paraná. Isso. Eu fui trabalhar com educação cristã e você foi trabalhar com tradução, né, Paulo? Isso. Desde sempre seu coração estava envolvido com missões, Sim, né, Paulo? muito tempo. Eu larguei a engenharia civil aqui em BH, na UFMG, por causa de um chamado para trabalhar com o povo indígena, na área de tradução da Bíblia. Uhum. E no caso você era da Igreja Batista Central, lembra disso? Sim, desde os meus 15 anos eu sou da Batista Central, de BH. E foi para o seminário já com desejo de trabalhar com essa área missionária? Foi. Exatamente. E hoje, na Igreja Batista Central, você trabalha com missões também, né? Isso. Qual que é o seu trabalho lá? Você passou de missões? Como é que é isso lá? Depois de ter ido ao campo missionário, minha esposa não se adaptou, quase morreu lá, problemas mais emocionais, a gente voltou para BH, trabalhamos 1 ano com meninos de rua. E depois fomos convidados para passar um tempo em Brasília, dando aula de linguística na Missão Além. Então nós ficamos 12 anos lá, preparamos mais de 400 missionários, estão espalhados em várias áreas do Brasil e do mundo, e sentimos que era hora de voltar para BH para ajudar a nossa igreja a ampliar ainda mais a visão missionária. Então já faz 11 anos que eu e Flávia e Melissa voltamos para BH para ajudar nesse processo. Então eu trabalhei esses anos como pastor de missões da igreja. No caso, Paulo, há muitas agências missionárias, há muitas escolas, o próprio seminário onde nós estudamos, você fez o curso de missões, eu também fiz o curso de missões lá. Mas a gente percebe que agora as igrejas locais estão descobrindo que elas podem também fazer educação missionária na própria igreja. Não desprezando o que os institutos bíblicos, seminários fazem. Quais são as estratégias que as igrejas locais têm criado hoje para desenvolver educação missionária na igreja local? Algumas igrejas têm montado até seminários, centros de treinamento. No caso da Central, nossa igreja é uma igreja em células, então o processo tem muito a ver com a abertura de uma célula, você liderar uma célula, mas nós cremos que muitos membros da igreja teriam condições, e seria o caso, de serem enviados aos campos onde o evangelho não chegou. Então nós criamos ali uma classe de missões para os vocacionados e os interessados em missões, um curso que dura 1 ano. Então isso faz parte do CCM, que é a Central de Capacitação Ministerial. Então, missões é uma parte. No caso aí, é como se fosse uma classe de escola dominical? Como é que é? Na Central não tem mais escola dominical, porque o CCM ele abrangeu várias matérias e é dado em várias oportunidades da semana. Ah, tá, não é só domingo de manhã. Terça-noite, quarta-noite, quinta de tarde, sábado, domingo. Então, não existe mais a escola dominical, mas tem vários cursos oferecidos ao longo de toda semana, para dar oportunidade para as pessoas, por causa da vida corrida que elas têm, São profissionais, são estudantes? Todos os membros da igreja, que fazem. Ô Paulo, nós temos algumas perguntas que são enviadas, eu gostaria que você as respondesse. Sim. Vamos à primeira pergunta, para o pastor Paulo Botrel, pergunta sobre missões e educação missionária na igreja. Quem envia é a nossa querida Mariana Vasconcelos, de Belo Horizonte, e ela pergunta, pastor Paulo, como posso me preparar melhor para ser missionária? A Mariana sente esse ardor no coração e ela quer se preparar. Qual a sugestão que você daria para a Mariana? A primeira questão é o envolvimento muito forte com a igreja local. Então, a ideia de você romper com a igreja para ir para um seminário ou para uma missão, eu acho muito ruim, porque a missão é uma obra da igreja e não apenas do indivíduo que vai. Então, quando chega a hora de alguém da igreja ser enviado, ele deve ir sentindo que a igreja está indo junto com ela. Então, a primeira coisa é a pessoa se ligar muito fortemente à igreja, ser muito bem conhecida, trabalhar nos ministérios locais, ser aprovada pela igreja, entendendo que a questão do chamado ele tem muitos aspectos. Tem um aspecto subjetivo, que é aquela questão da pessoa com Deus, que ela sente uma impressão, uma direção. Também o aspecto objetivo é quando ela começa a se envolver no ministério local ou em viagens missionárias e começa a ver que tem jeito para o negócio, que ela gosta, tem facilidade.
E o terceiro aspecto, que é muito importante, é o aspecto coletivo. É quando a igreja começa a enxergar naquela pessoa uma pessoa chamada, né, preparada para ir para o campo missionário. Então, esse envolvimento com a igreja local, para mim, é fundamental. Não achar que é só depois que vai para o campo, né, que vai começar a ser bênção. O Ronaldo Lidório sempre fala isso, né, que quem não é bênção perto, dificilmente vai ser bênção longe. É verdade. E no caso, a sua experiência é essa, né, Paulo? Assim, você nunca foi assim, missões eu sozinho, você sempre teve um vínculo forte com a igreja local, né? Sim, sempre. Enviado pela igreja para o seminário desde aquela época. Depois de 5 anos de teologia, com ênfase em missões, lá em Atibaia, Palavra da Vida, eu voltei para BH, já casado, e passei 2 anos com a igreja local, com a nossa igreja, para ser testado pela igreja, para passar a visão missionária para a igreja, exatamente para quando a gente fosse enviada, a igreja fosse junto conosco. Sempre mantendo contato, né, com a igreja. No caso, você entende que os jovens hoje em dia entendem que missões é para todos os membros da igreja, ou os jovens acham que missões é para um especialista em missões? Inclusive, qual que é a sua leitura sobre isso? Eu creio assim que a gente tem tornado a coisa muito mística, né? Colocado assim um missionário no pedestal, achando que isso é para pouquíssimos. E eu creio que não, eu creio que missões é para todos, né? A ordem foi dada para todos os que são filhos de Deus. Então, se nós somos nascidos de novo, nós somos embaixadores de Cristo. Resta saber em que local nós vamos atuar, mas eu creio que são todos missionários. Mas o que eu creio é que está faltando o envio de mais missionários especializados para ir a lugares onde o Evangelho ainda não chegou. Então, essa visão também de que todos são missionários, então podemos ficar tranquilos. Aqui na nossa cidade, eu acho que nós estamos muito aquém do desejo de Deus, daquilo que Ele planejou. Aqui no Brasil, por exemplo, quais as áreas que você julga, áreas que eu digo geográficas, né, ou grupos, né, tribos, mesmo que urbanas, que ainda estão inalcançadas? Qual que é a sua avaliação? São muitos grupos, né? Um dos grupos é o povo indígena, né? São mais de 280 tribos no Brasil e mais de 100 delas não tem nenhum missionário. Os Caritianas já foram alcançados? Porque você começou o trabalho. Sim, Caritiana nós tínhamos ido lá numa época, depois foram outras pessoas, teve um avivamento espontâneo lá, né? Houve uma conversão de quase toda a aldeia. É mesmo, e o movimento continua de uma forma muito bonita, muito bonita. Mas existem 100 tribos que não têm presença missionária evangélica. Então, os povos indígenas seriam um grande desafio. Né? Também as comunidades quilombolas. Só em Minas Gerais falam de mais de 400 comunidades. Pouquíssimas têm algum trabalho evangélico. Temos os ribeirinhos também no Amazonas, né? São milhares e milhares de comunidades ribeirinhas, a maioria delas sem uma igreja, sem um crente. O sertão nordestino é um desafio violento. Isso do Brasil. Muitas cidades sem, né, evangélico, sem igreja. Então, o desafio é muito grande, tanto Brasil quanto fora. Então, nós precisamos enviar muito mais missionários. Então, tem muita obra para ser realizada ainda. Nós temos mais uma pergunta, mas eu vou pedir para você segurar a resposta, tá? Vou ler a pergunta, mas você responde depois do intervalo. Vamos lá? A pergunta é de Araxá, do Carlos, de Araxá, Carlos Costa. Como saber se meu chamado é para missões? Eis a questão, Paulo, que não quer calar, né? Eu tenho chamado missionário, muitos perguntam isso. Como é que é esse chamado missionário? Você que é professor da área de missões lá na Igreja Batista Central vai me explicar. Como é que a pessoa sabe que se o chamado dela é para missões? Inclusive eu pergunto, existe um chamado para missões? Mas você responde depois do intervalo, tá bom? Vamos e voltamos já já com o programa Mente Aberta. Estamos de volta com o programa Mente Aberta. Hoje eu tenho o privilégio, a alegria, o prazer de receber Pastor Paulo Botrel, aqui no estúdio da Rede Sul, para conversar sobre missões, né, Paulo? Paulo, eu tenho que confessar uma coisa, eu admiro muito esse irmão. Eu fui contemporâneo dele de seminário, mas sempre admirei a dedicação. Fiz curso de missões, mas eu olhava para o Paulo e falava assim, um dia eu quero ser igual esse moço aqui. Né? Porque eu via o ardor missionário no seu coração, Paulo, e eu louvo a Deus por isso. Né? A gente estava aqui conversando no intervalo sobre nossos professores, né? E foi um privilégio quando eu terminei meu curso, né? O Paulo já tinha terminado dele. Quando eu fui para Rondônia, estava lá o Paulo, né? A Flavinha, a gente teve até um rápido contato. Não sei se você lembra do Joel também, lembra do Joel da Cida? Sim, claro. Também foram para Rondônia, né? Tá uma turma boa que foi para lá, né? Mas nós tivemos uma pergunta, Paulo, aqui, que foi lida antes do intervalo, eu quero voltar a ler, que é a pergunta do Carlos. É aquela pergunta que não quer calar, né? Vamos usar de novo a pergunta?
Como saber se meu chamado é para missões? Eu lembro que várias pessoas, até no seminário, Paulo, tinham essa pergunta, né? Como é que é o chamado missionário? Vai aparecer aquele varão assim, dizendo, eis que você vai ser missionário? Como é que é isso, Paulo? Eu creio que Deus ainda chama, né, de formas muito sobrenaturais. Eu tenho muitos exemplos de amigos que foram chamados através de uma visão, de um sonho com uma palavra, né, uma palavra profética. Então eu creio que Deus chama de muitas maneiras sobrenaturais, mas eu creio também que Deus chama de maneiras muito naturais. Às vezes é um convite de alguém que foi para um campo e lembra de você, né, como foi Barnabé, quando ele lembrou lá de Paulo, quando ele estava em Antioquia, ele foi lá chamar Paulo. E aí imagina Paulo, quando Barnabé chegasse e Paulo dissesse, mas eu não vou para Antioquia, Deus nunca me chamou para Antioquia. E o Barnabé poderia dizer, não, Deus está te chamando através de mim. Sim. Eu estou te convidando para ir para lá, porque lá está precisando. Então eu creio que existe o chamado sobrenatural, pode acontecer, Deus continua agindo assim, mas tem muitas formas naturais de acontecer o chamado. E eu creio que o ponto de partida para a obra missionária nem é o chamado especificamente, sim, mas é a consagração da nossa vida no altar. Quando nós chegamos para Deus, dizemos que a nossa vida está à disposição dEle, para Ele fazer dela o que Ele quiser. E a partir dali Deus vai nos direcionar, né, de várias maneiras. Deus é muito criativo, então nós precisamos estar atentos. Um exemplo que é muito conhecido, que me marcou muito, foi da Sofia Müller. Trabalhou, né, no Amazonas com muitos indígenas, tribo Curipaco, Baniwa, outras. E quando ela estava no auge do ministério dela, perguntaram como é que ela tinha sido chamada, que eles queriam fazer uma entrevista, uma reportagem. E ela falou, olha, eu nunca fui chamada. Eu li uma ordem na Bíblia e obedeci. Então a ordem já foi dada. Uma vez perguntaram para o Jimmy Steyer, né, que fundou a Jocum no Brasil, no final de uma conferência missionária, uma jovem chegou para ele e perguntou, olha, Jimmy, eu tenho assim uma coisa no coração por missões, mas sinceramente eu não sei se é Deus ou se é o diabo. Meu Deus. Aí o Jimmy olhou para ela e falou assim, ô minha irmã, eu já li as obras da carne lá em Gálatas muitas vezes e nunca vi missões lá não. Então essa ideia, né, essa dúvida, as pessoas por uma certa reverência à questão do chamado, acabam não indo, esperando alguma coisa sobrenatural. Quando a ordem já foi dada, ninguém vai estar pecando por ir para o campo missionário. Às vezes a gente cita o chamado de Isaías, né? Mas como é que foi o chamado de Isaías, na verdade? Deus falou o quê? Ele falou de uma necessidade, falou a quem enviarei e quem há de ir por nós. Jogou a pergunta. E aí o que Isaías falou? Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Então, podemos dizer até que Isaías deu uma de oferecido, né? E eu acho que nós precisamos de mais gente se oferecendo, né? Não ficar grilado com isso, encucado com se foi ou não foi. Vai, a ordem já foi dada. Fazei discípulos de todas as nações. Ô Paulo, uma das estratégias que algumas igrejas usam para fazer educação missionária na igreja é passar filmes, passar documentários sobre missões. Mas muitas vezes esses documentários mostram sofrimento. Por exemplo, o dos jovens americanos nos Alcas. Terra, né? Selvagem. Terra Selvagem, um filme, né, muito bom, espetacular, né? Um filme emocionante. Ou o caso dos irmãos morávios, que se tornaram escravos. Parece que sempre há uma associação com sofrimento. Isso não acaba atrapalhando ao invés de ajudar, Paulo? O que você pensa sobre isso? Sim, porque existem muitos tipos de campos missionários. Tem muitos campos totalmente abertos, tranquilos, né? E que estão precisando de obreiros. Tem os campos muito difíceis, onde vai haver sofrimento, mas se a pessoa está disponível nas mãos de Deus, ela está pronta para ir para um ou para outro. Então eu creio que a gente tem que mostrar o campo de uma forma mais completa. O grupo Povos e Línguas tem feito muitas reportagens muito bonitas, mostrando brasileiros... Na Rede Super mesmo, né? Na Rede Super, em vários lugares do mundo, fazendo trabalhos maravilhosos, né? E alguns com muita dificuldade, outros nem tanta. Né? Isso acho que é o de menos, né? O que importa é obedecer mesmo a ordem que foi dada para a igreja. Então, perguntar, né, onde que eu devo ir? Alguém já perguntou uma vez, acho que é uma apostila de Conhecendo Deus e Fazendo Sua Vontade, e ele fala assim que a pergunta certa não é qual é a vontade de Deus para a minha vida. A gente foca muito na nossa vida, Sim. mas que a pergunta certa seria qual é a vontade de Deus e não para a minha vida. Ou, em outras palavras, né, é perguntar o que Deus anda fazendo, o que anda preocupando, né, entre aspas, o coração de Deus, pelo que Ele está chorando.
e deixa eu me juntar a ele. Fazer igual a Isaías, né? Fazer o trabalho dele, exatamente. Né? Ô Paulo, eu vou dizer antigamente, né, mas não sei se tão antigamente, de repente muitas igrejas ainda estão fazendo isso, mas eu quero saber se ainda é uma estratégia válida. Lembram que tinha aquelas histórias que a PEC fazia? Histórias missionárias com flanelógrafo, gravura? Muitas, ensinei muitas. Você acha que é uma estratégia válida? Você acha que ensinar missões para criança é válido ou é prematuro? O que você pensa? Eu acho totalmente válido, porque a criança está muito aberta e se ela for ensinada desde pequenininha, ela já vai crescer, né, com uma visão de que aquilo é uma coisa normal e não uma coisa, um bicho de 7 cabeças. E ela vai crescendo, né, com uma paixão, um desejo de servir a Deus e com aquela compaixão pelas pessoas que não estão tendo oportunidade. Então eu creio que é muito válido, sim. E no caso eu falei de crianças, mas no caso dos adultos, como é que estão os púlpitos hoje nas igrejas cristãs? Com certeza você tem conhecimento. Me parece que a pauta missões não está constando muito, né? Por que será que... Ou só se eu estou enganado. Mas não, eu creio que é isso mesmo. Eu creio que tem se falado muito pouco sobre missões. Por quê, Paulo? As pessoas estão muito voltadas para elas mesmas. Tem muitas igrejas que, na ideia de atrair pessoas, falam muito dos problemas das pessoas, né, e de que a igreja vai ajudar, de que Jesus é a solução, né, que vai amenizar os problemas. E, em parte, isso é verdade, em parte não é verdade. Então, muitas pessoas chegam à igreja com o intuito de receber apenas e custam, né, a ser desafiadas a darem. Então, nós precisamos mudar o foco, né, pregar o evangelho como ele é mesmo, que tem um preço a ser pago da nossa parte. Jesus falou, se alguém quiser ser meu discípulo, a si mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser, né, ganhar vai perder. Né, a vida, vai perdê-la. Mas aquele que perder a vida por amor a mim e ao evangelho, esse a salvará. Então nós precisamos ter um ensino mais bíblico a respeito da vida cristã mesmo. Vamos mais uma pergunta, Paulo. Pergunta na tela, o pastor Paulo Botrel, sobre educação missionária da igreja. O Edmilson, de Valinhos, São Paulo, pergunta, eu devo criar um ministério só de missões na igreja? É uma boa pergunta. Né? Porque você tem ministério de dança, você tem tantos ministérios aí. Você acha que é uma estratégia interessante? Eu acho que para começar pode ser. Vamos pensar uma igreja que nunca se envolveu na obra missionária. Então eu acho muito interessante criar-se um grupo, né, um conselho missionário de pessoas interessadas que vão se reunir regularmente para orar, para montar as conferências, organizar viagens missionárias. Mas eu creio que não pode ficar eternamente com aquele grupinho. Senão a igreja vai entender que missões é uma coisa daquele grupo, daquela turma ali que eles já estão fazendo. Mas eu acho que o alvo é chegar um dia, né, a passar isso para a igreja como um todo. No caso da Batista Central, quando nós voltamos de Brasília para cá 11 anos atrás, nós reativamos o Conselho Missionário e começamos a promover tudo isso como Conselho Missionário. Mas aos pouquinhos nós fomos delegando, né, uma atividade para os pastores de rede de células, né, a conferência missionária, o cuidado dos missionários do nosso quadro, as viagens missionárias, e chegou num certo ponto, depois de alguns anos, que a gente viu que não tinha mais sentido existir o Conselho Missionário, nós dissolvemos o Conselho Missionário e hoje nós podemos dizer que o Conselho Missionário é o Conselho Pastoral. Entendo. Ou seja, missões, todos os pastores, foi levado para, né, o ambiente mais alto de liderança da igreja. E é impressionante como vários pastores hoje são apaixonados por missões. O pastor presidente é o pastor Paulo Mazzoni. Exatamente. O pastor Paulo Mazzoni, por exemplo, você não consegue distinguir. Exato. Exatamente. É uma coisa linda que tem acontecido. Então não tem mais sentido. Eu era o pastor de missões. Interessante. Já não sou mais o pastor, porque todos eles são pastores de missões. Sem ter o especialista em missões. Exatamente. Né? Um exemplo bem claro disso é que antes a gente fazia 2 viagens missionárias por ano. E eu ia em todas elas. Há 2 anos atrás, eu lembro desse número, nós fizemos 10 viagens missionárias e eu fui em uma só. Por quê? Porque agora todos os pastores estão envolvidos, aquilo é uma paixão de todos eles, praticamente. Viagem missionária é uma estratégia, pelo que você está dizendo, que vocês usam na Batista Central para fazer educação missionária. O que consiste a viagem missionária? O que é? Vai conhecer um campo, vai evangelizar, vai construir, reformar alguma coisa? Como é que são as viagens missionárias? Pode ser tudo isso, né? Mas o objetivo principal da viagem missionária é o despertamento missionário, mas também o apoio ao nosso missionário. Então, em geral, nós fazemos as viagens para onde nossos missionários estão.
Porque às vezes você fazer uma viagem missionária para um local onde não tem nada, você causa aquele impacto e vem embora e depois não há continuidade. Uma das primeiras viagens que nós fizemos, nós pregamos lá no lago, né, de Furnas, represa de Furnas, onde meu pai tem uma casinha, levamos dentista e tal, foi maravilhoso. Algumas pessoas se converteram, mas nunca foi dado sequência. Sim. Então, uma das convertidas daquela viagem só foi batizada 18 anos depois. Meu Deus! Quando nós enviamos alguém para dar continuidade. Então, o que nós temos feito hoje é concentrar as viagens em lugares onde nós já temos algum vínculo, algum missionário, ou nosso, ou de alguma outra organização, mas que a gente vai simplesmente ser um impacto, vamos abençoar o missionário ao visitá-lo, mas também vamos despertar pessoas da igreja que depois que vão numa viagem não voltam mais as mesmas, né? Então, viagem missionária, para mim, é a estratégia mais legal de despertamento e de vínculo com o campo missionário. Perfeito. Mais uma pergunta, pastor Paulo. Vamos à pergunta para o Paulo Botrel sobre educação missionária. A Maria Lúcia, de Lagoa Santa, Minas Gerais. Missões deveriam ser prioridade nas igrejas? Perguntar isso para o Paulo Botrel é até brincadeira, né? Com certeza você vai dizer que sim, ou não? Bom, missões, se a gente pensar no termo mais amplo, eu não tenho dúvida que sim, né? Missões é o próprio coração de Deus, né? Quando a gente vê o chamado de Abraão, foi para quê? Foi para que todas as famílias da terra fossem abençoadas. Então, o coração de Deus é um coração missionário, que Ele deseja que todos os povos o conheçam, né? Todas as línguas, todas as pessoas do mundo. Então, nesse sentido, eu acho que missões é a prioridade, mas não necessariamente missões transculturais, mas missões como um todo. Porque também não adianta uma igreja muito envolvida em missões fora, mas que não causa impacto onde ela está. Então, eu creio que a igreja tem que cumprir, né, aquela profecia de Jesus, que Ele falou que nós seríamos testemunhas dEle, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e até os confins da terra. Mas tudo ao mesmo tempo. Não seriam passos, não? Não é passo. Primeiro em Jerusalém, depois em Judéia e Samaria, se der tempo nos confins da terra, né? Não, é ao mesmo tempo, é tanto Legal. como o reverendo Elben Len César, né, que faleceu há um mês atrás, mais ou menos, do Ultimato, né? É, pessoa maravilhosa. Ele tinha uma mensagem, exatamente o título era Teologia do Tanto Como, em Atos dos Apóstolos. Legal. Mostrando que é tudo ao mesmo tempo, né? Ô Paulo, quero agradecer demais. Foi rápido o papo, mas foi muito edificante. Prazer estar aqui com você, Cássio. Espero que você venha mais vezes. Foi muito bom. Estamos às ordens. Deus te abençoe, querido. E também Deus te abençoe, você que ouviu essa conversa gostosa com o pastor Paulo Botrel sobre educação missionária na igreja local. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.